Por que o dinheiro entra, mas não fica? Por que que você ganha dinheiro, mas parece que você vive apenas de pagamento em pagamento, de mês a mês? Há 2 vídeos atrás eu comentei sobre como a mãe, a energia da mãe, nos conecta com a entrada, o fluxo do dinheiro entrando na nossa vida. Mas agora eu vou explicar como que o dinheiro fica e se multiplica na nossa vida através da energia do pai. Então vem comigo que eu vou te explicar melhor isso. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Thaís. Eu tenho aqui um canal no YouTube que eu falo sobre desenvolvimento pessoal e eu compartilho muito da minha própria jornada, do que tem funcionado para mim, e eu compartilho aqui com vocês todos os meus insights, todos os meus aprendizados, e esse daqui é um deles. Foi uma coisa que eu entendi que foi fundamental para mudar a minha mentalidade em relação ao dinheiro. Eu sou terapeuta transpessoal, eu sou naturóloga, e eu também tenho um perfil no Instagram, no qual eu compartilho dicas diárias, todos os dias inspirações para vocês sempre conseguirem se colocar numa vibração mais alta, porque a gente só atinge os nossos sonhos quando a gente está na mesma vibração que eles. Então tudo é uma questão de frequência. Frequência vibratória, frequência vibracional. E se você consegue fazer isso, daí sim as coisas começam a acontecer para você com muito mais facilidade, com muito mais harmonia. Bom, então por que existe uma relação entre o dinheiro ficar na nossa vida, ele se multiplicar nas nossas mãos depois que ele entra, e o pai? O que isso tem a ver? O Bert Hellinger, ele explica que o dinheiro vem através da mãe, porque é através da mãe que a gente toma o alimento, que a gente toma a vida. Então, todo mundo tem mãe, mesmo que ele não tenha sido criado por essa mãe, você teve esse contato dentro do útero. E todo mundo tem pai. Por mais que esse pai possa ter te abandonado, ou ele abandonou porque realmente não estava lá, ou te abandonou porque ele estava presente, mas não estava realmente presente. Sabe esse tipo de relação? Esse tipo de coisa nos traz uma relação muito ruim com várias questões da nossa vida e inclusive o dinheiro. Porque o dinheiro é apenas uma energia e essa energia ela precisa ser direcionada. Então, a mãe é a atração das bênçãos, é a atração das coisas até você. Mas o pai, ele é o direcionamento dessas bênçãos. Depois que chega até você, o que você faz? Então vamos pensar aqui. Eu comentei no outro vídeo de que no princípio tudo era a fonte, tudo era uma coisa só. Então da mente da fonte foi criado duas energias, a eletricidade e o magnetismo, o pai e a mãe. Então essas duas energias, que também podem ser chamadas de yin e yang, dentro do conceito oriental, elas se interagem toda hora entre elas e elas criam coisas. Então é através do pai e da mãe, da interação entre um óvulo e um espermatozoide, que a gente cria uma criança. E é assim na natureza, existe sempre o princípio masculino e feminino. Então voltando para a questão de que o pai é a eletricidade. A eletricidade é o que vai dar o direcionamento. Porque não adianta nada você só atrair, contração. Então pensa na respiração, contrair. Só que agora você precisa soltar, que é a eletricidade. Então ele vai direcionar. Na hora que você faz e você solta para fora, você também solta boa parte desse oxigênio que entrou. Ele está sendo direcionado para cada célula sua. Então você sempre precisa estar entrando e saindo. E esse também é o fluxo do dinheiro. Eu tô falando uma analogia com a respiração, mas o fluxo do dinheiro, ele também acontece da mesma forma na nossa vida. Então, se você tá gostando desse conteúdo, tá se identificando, tá achando que é interessante, me dá um curtir, para eu saber que eu estou indo no caminho certo. Também deixa um comentário, se você sentir que, nossa, tive um insight com o que você tá falando, eu acho super legal esses insights, esses comentários, tudo que você comenta, você também auxilia outras pessoas que vão ali ler o comentário, então elas podem se inspirar com algo que você disse. Então você também está compartilhando, também está contribuindo. E se inscreva aqui no canal, me ajude a fazer esse canal crescer, porque quanto mais ele cresce, mais pessoas podem ser
atingidas por uma mensagem que é uma mensagem mais positiva, que é uma mensagem que vai trazer transformação e expansão da consciência. Então eu vou falar como que era a minha relação com meu pai. Meu pai era muito severo e autoritário quando a gente era criança. Então ele sempre exigia o máximo nosso, porque foi assim que ele foi criado e é assim que ele entendeu que você só atinge a excelência se tiver alguém ali te cobrando. Só que isso também me trouxe muita insegurança e de achar que nunca nada do que eu faço tá bom. Então acabou gerando um efeito rebote. Isso é muito comum em crianças que têm pais autoritários. Por isso que existe um equilíbrio que a gente deve fazer, né, entre dar o limite, mas também dar a autonomia. E eu acredito que da forma como foi estruturada a minha criação e das minhas irmãs, a gente não tinha tanta autonomia. E uma das não autonomias que a gente tinha era em relação ao dinheiro. Então, a gente nunca soube quanto que meu pai ganhava, quanto que ele fazia. A gente nunca teve uma mesada, a gente nunca teve um dinheiro nosso para administrar. Então, como eu não tinha uma renda para eu administrar, eu nunca soube realmente lidar com o dinheiro. E o fato de eu ter aquela ideia de que eu não era boa o suficiente para fazer nada, porque tinha sempre uma autoridade me cobrando muito, uma excelência, e eu não conseguia ser excelente em tudo, eu também acreditava que eu não era capaz de fazer aquela administração. Então, muitas vezes o dinheiro fluía, mas ele não ficava. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que eu deveria trabalhar esse pai dentro de mim, perdoar todas as situações e entender que ele fez o melhor que ele pôde e que antes de qualquer coisa ele me deu a vida e que isso é honrar o meu pai. Eu devo honrar ele porque ele me deu a vida, ele me deu as condições e ele fez o que era possível para ele naquele momento, dentro da sabedoria dele, dentro do conhecimento dele, dentro do nível de consciência em que ele estava naquela hora. Então, quando a gente aceita esse pai, a gente também aceita a nossa responsabilidade pela nossa vida. Então, eu tinha uma ideia muito de que prosperidade era aquela pessoa que não precisa pensar em dinheiro. Então, ela não precisa olhar para o dinheiro, porque sempre tem um monte de dinheiro e ela pode gastar à vontade. Eu achava que isso era prosperidade. E daí eu comecei a observar as pessoas muito ricas. E observar essas pessoas que eram muito bem-sucedidas e que realmente tinham dinheiro. E eu comecei a ver que elas não ignoravam o dinheiro. E que elas não fingiam que o dinheiro não tinha importância e por isso que elas gastavam. Pelo contrário, elas olhavam muito para as finanças dela e elas valorizavam muito cada nota, cada moeda que entrava na vida delas. Então elas criaram uma relação de amorosidade com o dinheiro, de cumplicidade, de olha, você faz parte da minha vida, como se você fizesse, ó, você é da minha família. O dinheiro faz parte da minha família, ele é um membro importante, é uma energia importante para mim, então eu quero que ele entre e que ele fique comigo. Então você só faz isso quando você começa a olhar para suas finanças e para de ignorar as contas e as dívidas. Quando você olha para isso e fala, universo, Deus, fonte divina, de toda a criação, que criou todas as coisas, que tem toda a sabedoria, me mostra a inspiração para que eu consiga quitar todas essas dívidas, para que eu consiga pagar tudo e que ainda sobre para mim, e que ainda fique mais na minha conta. Então, quando você começa a ter esse olhar, vai vindo as soluções, porque você está olhando, você está criando uma relação com o dinheiro. E uma relação positiva, de que você valoriza. Você não é uma pessoa que quer só que entra, e daí você não faz esse dinheiro fluir. Você não aplica em lugar nenhum, você não faz ele crescer. Ele só vem e você já gasta. Ou, pior ainda, que você nem gasta, mas inconscientemente você atrai situações que são emergenciais e que fazem você perder muito dinheiro. Não sei se isso já aconteceu com você. Você até tá guardando dinheiro, até consegue ter a sua reserva de emergência, e daí, justamente por você ter uma reserva de emergência, é que a emergência acontece e você gasta tudo. E daí você tem que ficar de novo juntando para tudo. Então nunca realmente sobra para o seu prazer, para o seu bem-estar e para aquele dinheiro te trazer mais alegria. Fica só trazendo o problema, e daí você começa a relacionar que o dinheiro é a fonte do problema. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais problema eu tenho. Não. Quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade você tem.
Porque você está atraindo uma energia muito poderosa. O dinheiro é uma energia de poder, é de poder de escolha, é de autonomia. O dinheiro, ele tem essa energia. Então, quando ele entra na sua vida, se você tem o pai muito bem trabalhado dentro de você, você vai dar um direcionamento para esse dinheiro e você vai falar, então agora eu sou responsável por isso. Como que eu vou investir? No que eu estou investindo? O que eu estou fazendo crescer na minha vida? Eu estou gastando com coisas supérfluas, que eu poderia esperar mais um tempo para ter, ou estou fazendo esse dinheiro rodar e me render juros e me render alguma coisa? Porque daí existem inúmeras formas de você investir esse dinheiro. Eu não sou consultora financeira para te falar como fazer isso, mas comece a estudar isso. Primeiro, olhe para suas contas, olhe para o seu cenário atual com presença, com o espírito assim do guerreiro, porque essa é a energia do pai. Eu tô olhando para isso, porque a gente foge, né? Ai, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Mas você tem que olhar de frente. Tá, existe uma questão aqui. Estou nessa situação. Como que isso pode melhorar? Muitas vezes é atraindo mais dinheiro. Daí você vai lá e trabalha a mãe de novo. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho a mãe, perdoar, fazer Ho'oponopono, meditações. Eu tenho uma meditação que eu lancei semana passada, que é sobre a harmonização da relação com a mãe. É uma mensagem subliminar, que você apenas escuta e deixa rodando de plano de fundo, que vai harmonizando a sua relação. Você pode também fazer através de preces, de orações. Daí cada um tem um entendimento. Mas muitas vezes é só redirecionar essa energia, que daí é o trabalho do pai. Redirecionar. Para onde que eu estou direcionando esse dinheiro? Como que esse dinheiro está me trazendo mais renda? Como que ele está ficando mais na minha vida? Então, quando eu mudei, aqui eu vim pro Canadá faz um ano, e quando eu mudei para cá, a gente tava assim, no limite. O dinheiro que entrava já saía, o dinheiro que entrava já saía. A gente vivia de paycheck a paycheck, que é o de pagamento a pagamento, mês a mês. Era assim que a gente vivia. E daí depois eu comecei a entender essa relação de pai e mãe e a ideia da abundância, como que a abundância vem do divino para nós, e eu comecei a trabalhar isso, comecei a harmonizar e fui usando diversas técnicas para me auxiliar nisso. Inclusive essas técnicas eu falo aqui, tem o Ho'oponopono, tem as meditações, tem florais, tem muitas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para se harmonizar todos os dias, porque o ideal é uma constância dessa harmonização, dessa vibração lá em cima. E daí, conforme eu fui entendendo isso, inicialmente não entrou mais dinheiro, mas magicamente o dinheiro começou a sobrar. Falei, ué, mas está sobrando aqui, eu tenho $100 agora sobrando no final do mês. Que legal, porque não sobrava antes e eu não mudei nada. Eu não precisei cortar gastos, eu não precisei deixar de comprar o leite de amêndoas lá para o meu filho que é intolerante à lactose. Eu continuei consumindo da mesma forma, eu continuei no mesmo aluguel, eu continuei usando o transporte da mesma forma, eu não mudei nada, eu não cortei nada, apenas começou a sobrar, porque eu harmonizei a energia. Então, às vezes, para uma pessoa muito racional, ela pode até ter dificuldade de entender isso, mas eu não estaria aqui falando se fosse uma mentira. Eu não tô aqui para ficar falando mentira, não tenho o menor objetivo. Meu objetivo é compartilhar mesmo a minha experiência, é compartilhar tudo o que está acontecendo comigo de bom e as transformações. Não tem o menor sentido eu vim aqui mentir. Então, às vezes, para uma pessoa racional, ela não consegue entender isso. Então, muitas vezes você vai em alguns consultores de financeiros e existem muitas pessoas na internet que falam sobre isso, que elas sempre falam para cortar gasto. Daí, às vezes, você corta até o cafezinho, né? Você corta até aquele seu sorvete, e tudo você se sente culpado, porque você tem que cortar para daí sim sobrar, para daí sim ter dinheiro, e daí a pessoa fica naquele ciclo de culpa. E num ciclo de escassez, você acaba acionando a escassez, porque você manda para o universo a mensagem de que não posso comprar um café, não posso comprar um sorvetinho, não posso comprar um agrado para o meu filho, não posso fazer isso, não tenho. E daí é essa mensagem que você está passando. O que eu tô te mostrando aqui é para harmonizar a sua relação com o seu pai e com a sua mãe, independente do trauma que você sofreu. Eu sei que existem traumas que são muito profundos e que são muito difíceis de lidar, mas vai de você
conseguir entender que dentro da sua mãe, dentro do seu pai, antes deles serem o seu pai e a sua mãe, eles também são crianças feridas. Assim como você é uma criança ferida, eles também têm crianças feridas dentro dele. Ninguém faz o outro sofrer se não tem sofrimento interno. Se você é só amor, só alegria, só abundância, você não vai causar sofrimento. Então, se você causou algum sofrimento, é porque você estava num nível de consciência que fez você causar isso. Então, essa pessoa também é sofredora. Então, quando eu olho dessa forma, eu começo a olhar os meus pais de uma forma muito mais humana. Então, nem é o pai herói e nem o pai vilão. Ele é apenas um ser humano. E naquele momento ele fez o que ele podia, ele fez o que ele achou que era o melhor. E ponto. E quando eu aceito isso, eu honro esse pai, eu honro essa mãe, as coisas harmonizam automaticamente. Uma outra questão que aparece quando a gente tem desarmonia com a energia do pai é a gente começar a procrastinar. É muito fácil a gente começar a procrastinar. Porque se começar a energia do pai é a energia do direcionamento, é a atitude, se a gente está em desarmonia, o que a gente vai fazer? A gente não vai ter atitude. A gente não vai ter o direcionamento. Então a pessoa começa a procrastinar porque ela tá com medo ali de falhar, ela tá com medo de fazer aquela tarefa, tem alguma resistência dentro da mente dela, dizendo que aquilo vai ser muito difícil, que vai dar muito trabalho, e dela não faz. Ou então essa pessoa começa a perder o foco. Então tá muito em alta as pessoas que têm déficit de atenção, e realmente é uma questão que existe na psicologia. E eu fico me perguntando até como que será que é a relação dessas pessoas com o pai delas, né? Eu fico curiosa para saber se existe alguma coisa ali daquele pai que ou foi muito autoritário, ou foi muito permissivo, ou foi ausente, ou realmente, tipo, era só aquele pai que só mandava dinheiro e de vez em quando vinha e dava um oi, mas não participava realmente da criação, não participou realmente da formação do caráter, sabe? Então existem diversas questões com o pai que podem estar influenciando nessa falta de foco, nessa questão de não conseguir, sabe, fazer uma atividade e terminar aquela atividade. Então, às vezes você começa e não termina, e daí quando você vê no final do dia, você já tá enrolado com um monte de coisa e você não terminou aquela primeira tarefa que você se propôs a fazer. Então, essa falta de foco, essa procrastinação, ela tem muito a ver com a energia do pai. Então, começa a observar se você tem isso e quanto que isso também vai influenciar nas suas finanças. Porque se você não consegue ter foco, se você procrastina, como que você vai olhar de frente pro dinheiro e encarar ele na realidade dele e falar, tá, agora eu vou alocar esse tanto para cá, esse tanto para lá? Isso é uma ação muito mais racional. Então, nos vídeos anteriores eu falei muito do coração, e o coração sempre está presente, mas agora, nesse momento, na energia do pai, é mais a mente. Então, por isso que se fala muito da mente milionária. Tenha uma mente milionária, mude o seu mindset, porque realmente, depois que o dinheiro entra, depois que você conseguiu atrair, é a mente que vai dar direcionamento da energia. A mente dá o direcionamento da energia. A mente direciona a energia e a energia vira matéria. Essa é a ordem. Então eu vou falar no próximo vídeo sobre os 5 níveis da criação. Então a gente tem primeiro o campo de informações, que você pode chamar de alma, que manda a informação para o coração envia essa mensagem para a mente, a partir do julgamento dela, ela direciona a energia se manifesta em matéria na nossa vida. Essa é a ordem. Então, nesse momento agora, eu estou falando da mente, eu estou falando desse nível mental e desse nível mais racional mesmo. Então, para resumir todo esse vídeo, quais são os 3 pilares que você deve focar na hora em que você quer que o dinheiro comece a ficar com você e a se multiplicar na sua mão? Primeiro, comece a investir na expansão da sua consciência. Comece a investir no seu mindset. E não é apenas investir dinheiro, tipo comprando livros, comprando cursos, mas também consumindo conteúdos, investindo o seu tempo em consumir conteúdos que vão expandir a sua consciência. Se você já é uma pessoa que está assistindo esse vídeo, você já tem esse lado aberto, você já procura a expansão da consciência, já procura algumas respostas dentro de você. Mas então, eu tô te falando que esse é um caminho primordial. Então, essa é a primeira coisa. Mude a sua mente. Mude a forma como você pensa, como você encara as coisas. A outra coisa, comece a estudar sobre dinheiro.
Às vezes parece meio duro, ai, não quero estudar sobre dinheiro, não quero olhar. Começa a estudar sobre finanças. Cuidado para não cair em golpes, em pirâmides, porque quando você começa a pesquisar sobre dinheiro, isso aparece, essas propostas de dinheiro muito rápido, essas propostas de dinheiro muito rápido, muito milagrosa, começa a olhar com cautela para isso. E também olhe com cautela para pessoas que entendem de finança, mas não entendem de energia. Então elas vão ficar falando para você só poupar, 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 corta isso, corta aquilo, corta aquele outro, e você vai entrar numa energia de escassez. Então toma cuidado também com essas pessoas. E o terceiro pilar é equilibrar o yin e o yang dentro de você, o pai e a mãe, a energia do masculino e do feminino, a energia do eletromagnetismo, atrair e expandir, atrair e expandir. São os 3 pilares. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e o próximo vídeo será uma meditação com mensagem subliminar para trabalhar a energia do pai. Então, até logo. Tchau, tchau.